Queridos, nós vamos agora ler a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos, apesar da minha tradução talvez seja um pouco diferente da dos irmãos, eu vou ler aqui na King James, porque eu achei muito interessante algumas expressões dessa tradução. Salmo 51, Salmo 51. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Você está abençoado? Que saudade de ver os irmãos, né? Hoje, algumas pessoas que não vieram nos demais cultos estão vindo hoje. Eu creio que domingo que vem outras pessoas também estarão aqui. Eu acredito, irmãos, que aos poucos nós vamos retornar à normalidade dentro de poucos dias. Os irmãos perceberam como é diferente você estar lá em casa assistindo através de um aparelho e estar aqui presente. É bem diferente, né? Não tem como igualar, não tem como dizer que é insubstituível o culto presencial. Não tem como negar isso, né? Acharam, irmãos? Salmo 51, vamos ler do verso 1 ao 17. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem retire de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Deus, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar exultando a tua justiça. Ó Senhor, dá as palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Pai, diante da tua santíssima palavra, o nosso temor e o nosso tremor, o nosso respeito e a nossa reverência, pedimos-te que o Espírito Santo envolva nossas vidas agora, nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite.
assimilar o que o Senhor deseja falar conosco. Abençoa nossas vidas aqui na tua casa, no templo da tua casa, e também os nossos irmãos que estão conosco em diferentes lugares nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que todos os irmãos sabem disso que eu vou falar. Quando você compra um medicamento, seja ele qual for, ele traz consigo a bula. E ao ler, você vai ver para que aquele medicamento é indicado, para que ele serve. Mas também você vai ver lá nessa bula uma advertência falando sobre os efeitos colaterais, falando sobre o que pode também prejudicar, ou seja, o que ele pode causar danos às pessoas que têm determinados problemas. Ele pode ser prejudicial. Então ele traz a informação para que ele serve, e ele também traz uma informação sobre o perigo para determinados tipos de pessoas. Eu estive pensando nessa questão e pensei em Satanás. Mudar de uma coisa para outra. Pensei em Satanás. Satanás faz o mesmo, só com a diferença: ele mostra para o homem, para o ser humano, homem e mulher, para o pecador, o atrativo do pecado, o gosto do pecado, o prazer do pecado, o que isso que alguém vai praticar pode lhe conceder de prazeroso momentaneamente, mas ele é tão ruim que ele não oferece a informação do que aquele mal pode trazer às pessoas, do que aquela conduta, do que aquela prática vai trazer às pessoas. Ele não fala. Foi assim no jardim do Éden, lembram? Come, a fruta é boa, é bom para dar conhecimento, vocês vão ficar igual Deus. Mas não falou que ao comer eles iam causar para eles e para todos nós, seres humanos, a maior de todas as tragédias que até hoje se vive ainda como consequência daquele ato, daquele casal no jardim do Éden. E eu li aqui um texto sobre outra pessoa, que Satanás fez a mesma coisa. Mostrou a beleza de uma mulher, mas não revelou, não deixou Davi sequer perceber os danos que aquilo ia causar a ele pessoalmente e a todo o seu reino. O diabo é sempre assim, e você que está me ouvindo em casa, o pecado é sempre assim. O diabo só deixa você ver o prazer de cometer tal delito. E não estou apenas me referindo ao pecado da sexualidade. Todo tipo de pecado é pecado. O diabo cega de tal maneira que não deixa as pessoas ver as consequências daquela falha. Porque eu acredito, irmãos, que se alguém antes de pecar, antes de colocar a mão, antes de dar esse passo, antes de tomar a decisão de fazer a coisa errada, tivesse a capacidade de antever, tivesse a capacidade de ver o estrago que isso vai causar na sua vida, causaria na sua vida, eu duvido que alguém praticaria. Eu duvido que Davi faria o que fez. Se ele tivesse na hora olhado e visto a tragédia que esse ato dele trouxe para a sua vida. A Bíblia diz que a espada não se afastou da família de Davi. Davi não teve paz, não teve o sossego nem para morrer. O diabo entrou na sua vida, o diabo entrou na sua família de uma forma terrível. Só para os irmãos entenderem, o filho gerado por aquele ato de adultério morreu.
Davi orou, jejuou, não teve jeito, morreu. Deus perdoa, mas as consequências são inevitáveis. Davi orou, jejuou, mas não teve jeito, a criança morreu. Davi teve a tristeza de imediatamente ver as consequências na sua vida. Um filho de Davi estuprou a própria irmã, Aminon estuprou a irmã. Eram filhos de Davi por parte de pai, de mães diferentes. E um outro filho de Davi falou: vou matar meu irmão, Absalão, e matou mesmo. Depois o próprio Absalão perseguiu o pai. E a Bíblia diz que mesmo assim Davi continuou amando Absalão, e um dia Absalão morreu, pendurado pelo cabelo numa árvore, e os seus inimigos mandaram flecha nele e morreu. Davi teve que fugir para não morrer. Davi teve que fingir de doido, esconder numa caverna. E quando ele estava, resumindo, quando ele estava para morrer, moribundo na cama, o seu reino estava sendo dividido. Um filho de Davi estava tentando tirar o reino que era de Salomão. Ele não teve paz nem para morrer. Ele estava morrendo e a tragédia estava correndo. Não vale a pena pecar. Esse salmo é o Salmo 51. Eu digo que esse salmo, ele fala de Davi, ele fala da agonia de Davi. Eu vejo aqui Davi se agonizando em sua amarga experiência do pecado. Se você ler esse salmo todo, você vai ver que é um pecador em agonia, é um pecador não mais se lamentando pelas coisas, consequências externas, família, reino, mas agora ele está falando da sua vida pessoal, a tragédia na sua vida pessoal, pelo pecado que ele cometeu. Você vê nesse salmo a agonia desse homem, mesmo perdoado por Deus, mas olha a situação que ele se encontrava. Ele escreve esse salmo logo depois que o profeta Natan foi ao seu encontro e falou aquela parábola bonita de um homem que tinha muitas ovelhas. E chegou um amigo, e ele, para oferecer uma comida, um almoço, um jantar para o amigo, ao invés de pegar das suas ovelhas, das suas muitas ovelhas, foi lá, pegou uma única ovelhinha que uma pessoa tinha, única. E essa revelação dizia a respeito de Betseba, que era a única esposa de Urias. E o rei ficou irado: esse homem tem que morrer. Mal sabia que Natan está falando sobre ele. Esse homem tem que morrer. E Natan, usado por Deus, levanta o dedo e diz: esse homem és tu, rei. Você fez isso. E Davi caiu na realidade. Davi cometeu, é interessante, o pecado, ele tem um desdobramento muito grande. Gente, não vale a pena pecar. As consequências não vale a pena. Não vale a pena. Davi não só cometeu aquele ato, ele participou diretamente do homicídio do seu soldado fiel. Mandou uma carta pela mão do próprio moço, dizendo para o comandante lá colocar ele na frente da batalha para que ele morresse primeiro. Nunca fica num só ato, sempre tem um desdobramento lastimoso. Nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, você que está em casa, você que está nos ouvindo, falar alguma coisa para mostrar para você que realmente não vale a pena pecar. E que Satanás, ao contrário dos fabricantes de medicamento, ele só mostra o lado gostoso, entre aspas,
prazeroso para a carne, para o momento, mas omite as tragédias, omite as consequências, omite os danos, omite tudo de mal que o pecado traz para a pessoa que praticou. Ele cega, ele dá um jeito de cegar a mente, o coração da pessoa de tal maneira que ele não tem condições de parar para pensar que aquilo vai trazer consequências horríveis para a sua vida. Caso ele mostrasse isso, dificilmente alguém pecaria. Se Davi sonhasse o que ia acontecer com ele depois daquele pecado, ele não pecaria. Se Adão e Eva imaginassem a consequência que aquilo traria, e até hoje nós estamos pagando, eles também não pecariam, e você também não pecaria, nós não pecaríamos. Ele mostra só o lado da fantasia, do desejo cumprido, mas o veneno e a tragédia ele encobre. Primeiro, não sei se irmãos perceberam quantas vezes Davi fala sobre apaga, lava-me e purifica. 6 vezes. Para Davi o pecado era como algo que tinha manchado de tal maneira a sua alma, que era como uma nódoa, algo que nada tinha poder para tirar. Você já se sentiu sujo? Você já se sentiu com a roupa manchada, que você fica com vergonha pelos outros estarem limpos e você está daquela forma? Davi sentiu o pecado na sua vida como algo que sujou, que borrou, que manchou a sua alma, não a sua veste. Ele se sentia sujo. Ele se sentia sujo. Então ele usa pelo menos 6 vezes essas palavras para mostrar a sua luta interior, mostrar o seu dilema interior. Sentia-se sujo diante de Deus, sentia-se sujo perante as pessoas. Apaga, como se alguém apagando do quadro negro alguma sujeira, alguma coisa que ficou para trás. Lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Lava-me, purifica-me, purifica-me 2 vezes. O apaga ele repete 2 vezes no verso 1, no verso 9. O lava-me ele repete 2 vezes também no verso 2, no verso 7. E purifica-me novamente 2 vezes no verso 2 e verso 7. Eu achei incrível a repetição, uma oração persistente. Sabe aquela pessoa que está assim, de repente começa a ter aquela sensação de sujeira? Assim era o pecado na vida de Davi. Se sentia sujo, se sentia impuro diante dos olhos de um Deus santo, indigno de participar com os demais que estavam com vestes limpas. Ele se sentia à parte, isolado, sujo, sem condição de ter comunhão com os demais. Eu vou correr um pouquinho aqui. Então, primeiramente, eu estou falando das consequências pessoais, consequências no íntimo de Davi. Vou deixar de lado aqui as consequências que eu já dei uma pincelada na sua vida familiar, na sua vida de política, reinado, tudo foi uma tragédia também. Eu estou falando da vida pessoal dele agora. Ele sentia-se como sujo. Segundo lugar, o sofrimento causado pelo sentimento de culpa. O sentimento causado pelo tormento da culpa. Sentia-se culpado. O remorso dentro de si pelo ato impensado, pelo ato de loucura que ele praticou, um momento de prazer. O pecado é tão pequeno que não vale a pena. É um segundo, é um minuto, é um instante. Por uma vida inteira
de sofrimento por causa de uma, desculpa dizer, uma porcaria. E não é só sexo, é droga, é uma trapaça, é uma conduta qualquer, que aparentemente não tem problema, mas as consequências não valem a pena. Sofrimento causado pela culpa, remorso. Olha aqui que diz aqui, o verso 3. Por isso que eu falei para os irmãos que eu gostei dessa tradução aqui, ó. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, eu tenho consciência disso. E trago sempre presente, me acompanha. Vou dormir, estou pensando. Vou trabalhar, estou pensando. Estou tomando a minha refeição, minha boca fica amarga por pensar, por me sentir culpado pelo dano que causei. Com certeza ele pensava no pobre do soldado Urias, que inocentemente morreu por culpa dele, mandou matar o esposo da mulher com que ele teve adultério. A traição, quem sabe, com a esposa legítima dele. A quebra do mandamento, não adulterarás. Trago comigo o horror do meu pecado. O horror do meu pecado. Irmãos, eu quero parar um pouquinho nessa questão da culpa. Um dos grandes problemas, como consequência do pecado, é o sentimento de culpa. Você pede perdão, você repara os danos, mas há um sentimento que é terrível. Muitas pessoas estão parando os psicólogos, psiquiatras, tomando remédio forte, por causa do sentimento de culpa. Eu vou contar uma história para os irmãos, horrível, essa história me chamou muita atenção. Sem falar de outras bíblicas. O que levou Judas Iscariotes a se suicidar? Sentimento de culpa. Quando ele viu Jesus passar pelo que ele estava passando, a Bíblia diz que ele jogou as moedas, que era tão importante para ele, que vendeu Jesus por aquelas 30 moedas de prata, jogou no corredor do templo e foi se suicidar. Tamanho foi o horror da culpa que ele sentiu, remorso. Mas o diabo não deixou ele pensar nisso. Pedro, a Bíblia diz que quando ele nega Jesus, e o galo canta pela terceira vez, Jesus olha para ele, se derramou em choro, sentimento de culpa. Não nego, e negou. Mas essa história aqui é terrível. Um pai vaidoso comprou um carro, trabalhou muito para comprar aquele carro. Só para os irmãos terem ideia, a idolatria que ele tinha com aquele carro, que ele nem deixava os pneus no chão, colocava uma madeira para os pneus ficar, para não estragar os pneus. Passava pano todo dia, limpava, encerava. E um dia ele foi trabalhar e tinha um bebezinho, uma criança. E quando ele voltou do trabalho, o filhinho disse: papai, vem ver os desenhinhos que eu fiz. E ele não esperava. O menino pegou um caco de vidro e riscou todo o carro. Na cabecinha dele está fazendo desenho. Na cabecinha dele está fazendo uma coisa linda. A mãe já tinha dado uma surra no filho e disse: quando seu pai chegar, ele vai te acertar. E o pai não fez outra coisa. Pegou a mão da criança, bateu, até ficar roxa a mão da criança. À noite o filho começou a ter febre. Levaram a criança para o hospital. A criança ficou internada. Uns 3 dias depois, o médico mandou chamar a família e disse: sinto muito, mas vamos ter que amputar a mãozinha do seu filho. Sinto muito, mas vamos ter que amputar a mãozinha do seu filho. O pai olhou para a criança, começou a chorar, a mãe também. E o médico disse: a única solução,
Autorizou, fazer o quê? Mas o pai, a partir daquele dia, não dormiu mais. A mãe também não. E quando eles voltaram no hospital, que a criança não estava mais com a mão, só estava com um pedacinho do braço, a mãe ficou louca. A mãe ficou louca, literalmente doida. E o pai não falou nada para ninguém, mas se suicidou. Antes de fazermos qualquer coisa, pense, porque depois a cobrança é forte. Trago presente comigo o horror do meu pecado. É como se um filme. O diabo é cruel. Ele não põe isso lá na bula. Terceiro lugar, consciência de que seu pecado tinha ofendido a Deus e que se sentia envergonhado perante Ele. Verso 4 e 9 diz assim, ó: pequei contra ti e contra ti somente, pratiquei o que é mal, ou melhor, pratiquei o mal que tanto reprovas. Aí o verso de número 9 diz: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas transgressões. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Depois que pecaram, tiveram vergonha de Deus. Deus o procurara lá no jardim, ele se escondia: Senhor, esconde o teu rosto do meu pecado. Todos nós, quem sabe, quando criança, ao fazer alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente tinha medo era do pai, tinha vergonha do pai. E era fácil o pai descobrir que tínhamos feito alguma coisa nociva, não é verdade? Era fácil, a gente ficava todo desconcertado. E até hoje é a mesma coisa. Quando alguém peca, a primeira coisa que acontece é que tem vergonha de Deus, porque sabe que o nosso Deus é santo, é puro, é justo, sabe que Ele não tolera, sabe que Ele não suporta, sabe que Ele não gosta de tais coisas, sabe que Ele não aceita, não aprova as nossas atitudes pecaminosas. E nós, o conhecendo, nos sentimos envergonhados, nos sentimos mal, nos sentimos incomodados pelo seu olhar de graça e santidade. Davi sentia, Davi sabia disso, e diz: Senhor, tira os teus olhos dos meus pecados, não olha para mim não, eu estou com vergonha do Senhor. Pedro fez isso. Quando Jesus ressuscitou e foi encontrar com eles lá no Mar da Galileia, a Bíblia diz que Pedro estava voltando da pescaria, e ele não estava nu. Alguém pensa que Pedro estava nu. Ele estava com uma roupa que, quem sabe, não era a roupa apropriada para ele comparecer perante o mestre. Roupa de pescador, de qualquer jeito lá. E quando ele chegou perto de Jesus, disse: Senhor, retira de mim, que sou homem pecador. Davi se sentia envergonhado. Sabe aquela pessoa que não tem nem coragem mais de chegar diante de Deus? Senhor, não tem coragem de chegar perante o Senhor, orar, pedir o quê? Estou com vergonha. Mas na hora de pecar, não pensou nisso, mas depois sente-se envergonhado. Consciência de que seu pecado tinha ofendido a Deus, sentia-se envergonhado perante Ele. Quarto lugar, percebeu que seu pecado o afastara de Deus. Verso 11 diz assim: não me afaste da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Pecado afastara, sentiu-se distanciado. Sabe aquela pessoa que sentia a presença de Deus, o gozo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus na sua vida? Ele agora clama, e lá na frente diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele percebeu, não foi Deus que se afastou dele, mas pelo fato de estar em pecado, automaticamente, entendendo a santidade de Deus, sentia-se distante de Deus. E a Bíblia diz no Isaías 59: Deus não está surdo nem sua mão encolhida, mas nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
A única coisa que nos distancia, nos separa, nos leva para longe de Deus, são nossos pecados. Essa questão é tão séria. Os irmãos lembram que quando Jesus assumiu o nosso pecado como cordeiro, lembra daquele ato, daquela cerimônia, quando alguém levava o cordeirinho lá perante o tabernáculo, que o pecador colocava a mão sobre a cabecinha dele e o sacerdote levava para dentro, ele transferia para o cordeiro os seus pecados, como dizendo: eu passo para ele, ele vai pagar por mim. E Jesus na cruz do Calvário gemeu: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu isso. Por quê? Porque naquela hora Jesus estava recebendo a carga dos meus e dos pecados de cada um de nós. Sentiu-se distante, ele gritou. O único momento que Jesus sentiu o vazio, sentiu a distância do Pai. O pecado nos separa de Deus. Deus é santo, e não tem como essa santidade conviver com a pecaminosidade tamanha. Quinto e último lugar, Davi percebeu que o pecado que ele cometera roubou a alegria do seu coração. Coisa boa é alegria. Coisa boa é alegria. E Deus fez o homem para viver alegre, contente, feliz, realizado. Não é verdade? Alegria é coisa boa. A gente ser feliz, a gente viver contente, viver em paz, viver naquele clima de alegria. E ele grita: restitui-me a alegria da tua salvação. A angústia, a tristeza, tinha tudo que alguém possa pensar que traz felicidade, riqueza, grandeza, fama, status, rei. Homem segundo o coração de Deus sente-se vazio de alegria. Nada lhe dava prazer mais, nada lhe trazia felicidade, nada lhe alegrava o coração. Música, o que fosse, não trazia mais alegria. Por que as pessoas vivem tristes? Tem tudo, dinheiro, fama, beleza, um monte de coisa, mas são vazias de alegria. E quando tem alegria, a alegria é momentânea. É uma alegria proveniente de drogas, de bebidas, de coisas que leva a pessoa a viver um mundo irreal. Ele percebeu que depois que ele pecou, a alegria dele foi embora. Para nós concluirmos, não vale a pena pecar. Eu entendo que Deus está dando essa palavra para nós aqui, para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Quem sabe alguém esteja vivendo um momento de muita luta. Quem sabe o diabo está tentando você, quem sabe você está sendo tentado, quem sabe você está sendo provado, quem sabe você está relutando diante de uma situação que você sabe que é errada, mas você está, quem sabe, quase cedendo, você está quase dando esse passo, quem sabe você está quase caindo nessa armadilha. Lembre-se dessa palavra nessa noite. O diabo mostra a bula do prazer momentâneo que o pecado traz, mas ele omite informar a você a tragédia, a desgraça, que não vale a pena, por mais simples que seja o seu ato pecaminoso, ceder ao pecado. Me vem à mente agora uma palavra que Deus deu para Caim. Caim estava, aliás, tinha já cometido a besteira, matar o próprio irmão. E Deus falou para ele: o pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado está aí, te tentando, te perturbando, te ofertando, mas a ti compete, a ti convém dominá-lo. Até Jesus passou pela tentação. A tentação em si não é o pecado.
Aliás, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque depois que for provado, receberá a coroa da vida. O mérito não está em nós sermos tentados, o mérito está em nós resistirmos à tentação. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo, ou seja, a você cabe a força de dominar. Para concluir, eu quero que os irmãos, pode abrir sua Bíblia aí, você em casa, esse Salmo 32, para nós concluirmos, foi a saída para Davi, e é a saída para qualquer pessoa que tenha cometido um pecado. Deus é tão bom, que tem uma saída. Tem uma saída antecipada para você que está ouvindo essa palavra, para te alertar, para te exortar, para te nessa noite fazer a sua ficha cair. Você que está sendo tentado, não sei qual tipo de pecado que você está sendo tentado, mas nessa noite Deus está falando para você: não vale a pena pecar, não vale a pena ceder, o preço é muito alto, o preço pelo pecado cometido é muito alto. E que se alguém parar para pensar nas consequências, não pratica. Lembre-se da bula. Mostra para que é bom remédio, mas mostra também o que ele pode causar de dano na vida de uma pessoa que não pode tomar aquele tipo de medicamento. Salmo 32 é também de Davi, sabia? E essas palavras do Salmo 32 é também concernente ao pecado que ele cometeu. E olha aqui agora o que ele diz nesse Salmo: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não considera iníquo, e em cuja alma não há hipocrisia, não há engano. Agora veja o verso 3: enquanto mantive meus pecados inconfessos, ou seja, encobertos, os meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Agora veja o verso 5, aqui está: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Enquanto encobri, meus ossos estavam se apodrecendo. Enquanto encobri, minha vida estava indo de água abaixo. Enquanto encobri, minha vida estava sendo uma tragédia. Mas tem solução para o pecado. Tem solução para você que está sendo tentado nessa noite. Tomar essa palavra com precaução para a sua vida, um alerta para a sua vida. Não ceda. O melhor é não pecar, não vale a pena. Mas se pecou, tem uma saída. Qual é a saída, pastor? Isso que Davi fez. Enquanto conservei, enquanto escondi, enquanto camuflei, enquanto mantive uma aparência, mas a coisa errada na minha vida, não fui bem. Aliás, a Bíblia tem um salmo que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. O caminho para quem pecou, rápido, não espera as consequências mais trágicas chegar, é confessar. É confessar. Não vale a pena sofrer e mantendo o pecado aí encoberto. Davi disse: enquanto encobri, a minha alma estava lá
arrebentada, enquanto cobri, meus ossos estavam apodrecendo, tua mão pesava sobre mim, mas quando eu confessei os meus pecados, tu perdoastes. O caminho para o perdão: primeiro, arrependimento, a confissão. Se teu irmão pecou contra ti, vai tu e ele, vai confessar. É confessar, é conversar, se acertar com quem você pecou. Não adianta você pecar contra X e procurar Y. Não adianta você pecar contra o irmão e me procurar apenas, só confessar para mim: tudo bem, foi bom, vou te ajudar, vou orar. Mas você tem que acertar com ele. E todo pecado é contra Deus. Arrependimento, confissão e perdão. Diga comigo: arrependimento, confissão, perdão. É tão fácil, né? Mas o diabo, não, vai ficar feio para você. Todo mundo vão olhar de cara feia para você. Problema de quem ficar. Eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar em paz com Deus. Não vale a pena manter o pecado escondido. A solução é confessar, é assumir, é levantar a cabeça e enfrentar de frente, como Davi fez. Confessei-te o meu pecado e tu me perdoaste. Mas não vale a pena pecar. A prevenção, diga comigo, a prevenção ainda é a melhor coisa, né? A prevenção ainda é a melhor coisa do que depois tratar do problema ou tratar da doença. Se prevenir, como diz o ditado, é melhor do que remediar. Fica essa palavra, irmãos. Davi, alguém pode falar: mas que coisa feia, Deus é tão bom. A palavra, por isso que a Bíblia é a Bíblia. Não poupou Davi, o Espírito Santo vai ficar aí, Davi. Vai ficar a tua sujeira aí, ó. Vai ficar o relato da tua sujeira para ajudar muita gente. E como isso tem ajudado? Está ajudando gente nessa noite. Com certeza Deus está nessa noite ajudando muitas pessoas que poderiam amargar a tristeza de um pecado. E Deus nessa noite te alertou. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Não vale a pena pecar. Que essa lição de Davi possa ser um alerta para cada um de nós.